produção o mais rápido possível, porque tá tendo uma reforma aqui em cima. A maquiagem hoje é uma maquiagem mais escura, obviamente, dá pra vocês perceberem. E, gente, no batom, vocês lembram da época que tinha esses batons que era tipo o Snob da MAC? Só que ele era mais roxinho que esse. Eu tô me sentindo muito assim, ó. Mas eu tô amando. E a maquiagem de hoje é uma proposta mais escura, só com duas sombras. Muito, muito, muito fácil de você fazer. E eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que eu vou ministrar curso nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. As inscrições são até o dia 15 de maio. E as informações vão estar aqui embaixo. E é isso, assiste aí. E eu vou começar usando essa pastinha de sobrancelhas da Candice Berenice, que na verdade não é um produto para sobrancelha, é tipo de sombra em creme, só que ela tem uma cor muito boa, uma pigmentação, uma fixação muito boa também. E aí eu comprei pra testar, né, pra sobrancelha e tô gostando muito. Tem um fundo um pouco mais acinzentado, não é muito marrom, muito avermelhado, sabe? Por isso que eu gostei mais ainda dela. E depois que eu faço todo o contorno dessa minha sobrancelha mal feita, eu venho com um corretivo mais próximo do meu tom de pele. E aí eu vou fazendo todo o contorno abaixo, aquela linha. Porque como minha sobrancelha não tá feita, tem alguns pelinhos fora, quando você coloca o corretivo, ele meio que cobre, sabe? E esse pincel que eu tô usando é da BH Cosmetics, que eu recebi lá da Débora. E, gente, maravilhoso, bem preciso, dá pra fazer essa parte aí bem boa. E aí aplico o mesmo corretivo por toda a pálpebra, vou dando batidinhas. A paleta que eu vou usar vai ser essa da Ruby Rose, a primeira cor vai ser esse rosinha mais claro. Venho com um pincel de esfumar grande, esse é o 135 da Dai, se não me engano. E aí vou começando colocando no canto externo e puxando para o canto interno. Essa sombra ela não vem muito para a pálpebra móvel, ela fica mais na fixa mesmo, mas com esse formato arredondado. Então eu venho de baixo, puxo o pincel lá para cima e desço de novo. Vou tentando chegar próximo aí à sobrancelha, cuidado para não colocar pressão no pincel, para não manchar essa sombra, sabe? Pigmentar mais do que a gente quer. Então o pincel ele tem que ser bem levinho mesmo e vai colocando as sombras aos poucos que vai dando certo. E aí depois eu vou vir com essa sombra mais roxinha da Contém Grama e com um pincel menor, esse também aí é da Dai. E, gente, eu vou primeiro aplicando. Você percebe que eu vou puxando essa sombra pra baixo, então eu começo bem rente aos cílios, vou aplicando e vou esfumando. Só que isso tem que ser bem pouquinho, sabe? Você primeiro aplica e aos poucos você vai subindo essa sombra, porque se a gente colocar já lá em cima, aí vai ficar mais difícil de você esfumar. E tem que prestar atenção que você tem que pigmentar bem esse olho, tá? Pra não ficar nenhuma mancha assim na sombra. Então pigmenta, depois vem com o mesmo pincel e vai esfumando essa linha. Vou usar essa sombrinha da Ruby Rose, que na verdade é um iluminador, para iluminar abaixo da sobrancelha. Aplico com um pincel bem pequenininho. E aí Curvex, porque os meus cílios não são curvados, então eu sempre uso Curvex em tudo. Máscara para cílios, essa é da Maybelline. E aí eu vou passando desde a raiz até as pontas dos cílios. E depois eu vou começar a pele. Venho com esse, já fiz a limpeza, claro, com água micelar e tudo mais. Venho com o fixador da Inglot e passo por toda a minha pele para ajudar na fixação da maquiagem. Vou usar essas duas bases da Mary Kay, porque, né, tem que misturar para a cor certa. E esse produtinho da Atelier Paris, que ele vai ajudar na durabilidade da base. Então, eu coloco as duas gotinhas, misturo. E aí eu vou aplicando. Tô usando esse pincel novo também da Ruby Rose, é a primeira vez que eu tô usando, então tô me adaptando a ele. Vou aplicando a base. E, gente, eu sou apaixonada pela base da Mary Kay, porque eu acho que ela tem uma cobertura muito boa. Ela fica bem sequinha na minha pele, sabe? Bem fácil de secar. E eu adoro. Então eu vou aplicando por todo o rosto, tendo cuidado com os acabamentos, né? Porque a gente já fez a sombra. E sempre dou acabamento com a esponja, não tem como. Eu sempre aplico o produto com o pincel, pode ser o melhor pincel do mundo, mas eu gosto de dar um acabamento com a esponja. Venho com esse pó da Vult mais escuro, porque essa base ela vai servir meio de um primer, sabe? Um fixador para esse contorno, então a durabilidade dele fica maior. Só que eu nunca coloco quando a base ela ainda tá molhada, tá? Eu deixo a base secar um pouquinho e aí eu venho com o contorno, fazendo todas aquelas áreas que a gente já sabe, testa, bochecha, nariz, queixo. Então eu venho com o pincel fofinho
e vou fazendo todo esse esfumado, tendo cuidado para não ficar nada muito marcado. E agora eu venho com a área de iluminação, corretivo da Tractal claro, queixo, porque eu não tenho queixo, boca, nariz e testa, são as primeiras áreas que eu sempre faço. E aí com a esponja esfumando tudo com o maior cuidado, justamente também para não espalhar esse corretivo por outros lugares que a gente não quer atingir. Então esse produto ele tem que ficar bem centralizado mesmo. Se ele ficar muito claro, você volta com um pouquinho da base e passa por cima. Faço a área abaixo dos olhos, eu coloco uma camada razoável de produto para conseguir cobrir tudo, mas esse corretivo da Tractal eu adoro porque ele tem uma cobertura mais alta. Então eu coloco, venho com a esponjinha e vou dando batidinhas, também tendo muito cuidado com o acabamento ali do esfumado. É exatamente por isso que muitas vezes eu faço minha pele antes, porque muitas vezes acontece de eu passar um pouquinho da base em cima do esfumado, enfim. Mas estou trazendo uma nova opção aqui pra vocês. E depois disso eu venho com o pó da Paiô. Esse daí, se eu não me engano, é o translúcido. Ele é meu rosinha. Esponja e a primeira região que eu passo é abaixo dos olhos. Justamente para não criar aquele vinco, sabe? Aquele acúmulo de sombra. Então, acúmulo de sombra, ó, acúmulo de corretivo. E aí depois eu venho com o pincel, tiro o excesso e ao mesmo tempo que eu vou tirando eu vou aplicando nas outras áreas do rosto onde ainda não estão seladas. Esse pincel ele é maravilhoso. Ele é da Macrylan e eu tô assim apaixonada por ele. Depois disso eu vou vir com um blush. Esse daí é um bronzer da Ruby Rose. Aplico um pouquinho nas bochechas e aí a quantidade de blush você que sabe. Tem gente que gosta de mais, tem gente que gosta de menos. E vou fazendo a parte inferior dos olhos. Venho com a sombra, já venho direto, gente, com a sombra roxa mais escura, tá? Eu tô usando um pincel de esfumar pequenininho, esse daí é Xing Ling. Então eu vou aplicando todo aí rente aos cílios inferiores. Lápis de olho preto, Mega Impact da Avon, que é o lápis mais preto nacional, assim, que eu conheço. Depois disso eu venho com esse pincelzinho da Ruby Rose de precisão, pego um pouco de sombra preta e vou só espalhando junto com esse lápis, justamente para deixar essa área mais escura, sabe? Então, a quantidade é você que sabe também, enfim. E aí, máscara para cílios inferiores, porque dá uma grande diferença, por mais que a gente ache que não, mas dá. E claro que não pode faltar o iluminador. E vou aplicando por todo o rosto. Ai, gente, esse iluminador é lindo, mas ele dá um pouquinho de trabalho, porque ele deixa a partícula muito solta, sabe? Então, por isso que eu tô vindo com um pincel menor, para ver se ele pigmenta mais do que deixar esses pontinhos aí soltos. E o batom vai ser esse da Ruby Rose, que é um rosinha claro. Gente, eu tô apaixonada por esse batom. Sério, eu achei ele muito, muito, muito lindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal. A gente tá perto aí de chegar aos 100 mil inscritos e eu fico muito feliz por isso. E não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou. E é isso, beijos, tchau!